desse tema tão palpitante, né? Temos aqui as solicitações, aliás, várias solicitações. O pessoal está querendo começar logo a saber como funciona o descarte de contribuições após a reforma. Como funciona o descarte de contribuições após a reforma. Vamos nessa, doutor Elielton? Sem som. Sem som. Já habilitaram o meu som aqui. Tudo bem. Pessoal, boa noite. Doutor Eliseu, doutora Helena, doutor Ney, que é um grande amigo. Realmente ele esteve na minha primeira palestra, que foi no congresso do IAPE em Alto Mar. E fiquei muito feliz, porque foi uma pessoa que eu tenho uma imensa consideração. E ele, vamos dizer assim, que eu precisava de uma palavra amiga, de alguém chegar em mim e falar assim: você tem um jeito para a coisa. E ele veio e falou para mim isso. Ele falou: olha, você tem jeito, continua, só melhorar um pouquinho que vai dar certo. Estou melhorando ainda, viu, doutor Ney? Estou melhorando, estou seguindo o seu exemplo. Um dia, quem sabe, a gente chega lá. Vamos entender essa questão do descarte. Está lá no artigo 26, parágrafo 6º, pessoal. Artigo 26, parágrafo 6º, da Emenda Constitucional 103 de 2019. Muito simples de entender. Antes da reforma da Previdência, nós tínhamos 20% de descarte. 20% dos menores aproveitava-se 80% dos maiores salários de contribuição. Depois da reforma, com a Emenda Constitucional 103 de 2019, veio esse dispositivo lá no artigo 6º, que ele diz o seguinte: ele diz que a gente pode descartar qualquer salário de contribuição que reduza o valor do benefício, porém, nós temos que manter o tempo mínimo. Temos que manter o tempo mínimo para fazer jus ao benefício. Por exemplo, tempo mínimo de um benefício por incapacidade, 1 ano. Tempo mínimo de uma aposentadoria por idade, 15 anos após a reforma, 15 anos homem e mulher filiados antes da reforma, e 15 após quem filiou depois da reforma, 15 anos mulher, 20 anos homem para quem se filiou após a reforma. Tudo bem. Então, qual que é a lógica do assunto? Temos que manter o tempo mínimo e descartar aquilo que não, vamos dizer, reduz o valor do benefício. Essa que é a ideia. Como que é feito esse cálculo aí? É bem simples. A partir do momento que eu vou colocar duas mãos aqui para vocês entenderem, assim, acho que um gesto fica bem bacana. A partir do momento que eu descarto salários de contribuição menores, então, por exemplo, tenho mais tempo do que eu preciso, vou descartar. O que vai acontecer com a média? Vai aumentar. E o coeficiente de cálculo vai abaixar. Por que vai abaixar o coeficiente de cálculo? Porque eu estou descartando tempo de contribuição. Cada contribuição que eu descarto, descarta tempo de contribuição. De repente, por exemplo, aquela contribuição no mês de janeiro de 2020, por exemplo. Descartou um mês. Tá? Então, vai descartando e vai reduzindo. Só que funciona assim, o cálculo é 60% do coeficiente de cálculo. 60% mais 2% acima o ano contribuído acima de 15 anos. Então, é nessa ideia. Você vai descartando, aumenta a média, reduz o coeficiente de cálculo. É basicamente isso aí. Esse dispositivo, eu sempre falo lá no nosso canal no YouTube, para quem quiser seguir, Elielton Manganelli, meu canal lá no YouTube. Eu sempre falo que essa regra de descartes é a regra que mais vai gerar revisões após a reforma da Previdência. Por quê? O INSS tem aplicado as regras de descartes apenas nos benefícios programáveis. Não tem feito, por exemplo, em pensão, não tem feito em benefício por incapacidade. E essa é uma matéria para uma outra discussão que a gente tem falado, tal. Se eu ficar falando sobre essas regras, pode ou não pode realizar descartes, a gente tem que saber o seguinte: benefícios programados, o INSS tem realizado esse descarte. Então, como funciona? Descartou salário de contribuição menor que reduzia, em tese, o valor do benefício, aumenta a média. Reduz o coeficiente de cálculo na medida que inteira ali 1 ano, né? Terminou 1 ano a menos, vai reduzindo, e aqui vai aumentando, você tem que fazer um equilíbrio aqui até você achar a renda mensal inicial melhor. Essa é a regra do descarte.
O doutor Ney falou aqui para nós agora, ele falou assim, ele leu para nós um verso aqui, um poema agora há pouco, eu não sei agora, nunca sei se é verso, poema, não sei exatamente como que ele leu ali para a gente, que eu não sou muito inteirado nisso. Aí quem gosta é o professor Hélio Gustavo Alves, tá certo que eu gosto, mas não entendo, né? Ele leu um conteúdo de um tema que ele fala assim, essa reforma da Previdência veio para reduzir o valor do benefício. Não é sempre assim, tá, pessoal? Não é sempre assim. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês sobre uma questão que pode aumentar o valor do benefício. Imagine chegar no seu escritório, aconteceu isso comigo hoje, terça-feira é o dia que eu atendo, estou atendendo desde as 7 horas da manhã, hoje é o dia que eu atendi. Era mais ou menos 10 horas da manhã, chegou um caso de um cliente que tem 15 anos e um mês antes de julho de 94, depois de julho de 94, ele contribuiu mais 4 anos no salário mínimo. Olha só que interessante. Eu falei para ele assim, ó, você vai verter uma contribuição no teto e você vai aposentar 60% do teto. Por quê? Ele pode descartar esse período após julho de 94, esse período que ele contribuiu no salário mínimo, ele pode descartar. Na medida que oferece toda essa regra de descartes, ele pode jogar no lixo esse período de um salário mínimo. Jogando-se no lixo esse período de um salário mínimo, o que vai sobrar para ele? Apenas um salário de contribuição no teto. Faz a média, ou seja, dá teto, e você aplica nessa hipótese 60% do teto. Isso não é conversa. Chegou esse caso hoje aqui no meu escritório, como já chegou mais 4 ou 5 casos desses, se eu não me engano. Mas hoje chegou um caso desse, e eu estou passando assim para vocês que, olha, a reforma da Previdência foi terrível com os segurados, com os dependentes? Foi. Foi, assim, uma coisa que não poderia ter ocorrido, inclusive benefício por incapacidade, pensão, muitas coisas aconteceram que vai reduzir o valor do benefício. Agora, por exemplo, na aposentadoria por idade, a partir do momento que você exclui o mínimo divisor, aí depois vem uma nova média sem mínimo divisor, nós podemos fazer isso, utilizar apenas um salário de contribuição, e nesse salário de contribuição você obter uma renda muito melhor. Em razão do quê? Artigo 26, parágrafo 6º da Emenda Constitucional 103 de 2019, a regra de descarte. Daí a importância da regra de descarte.